Oi, gente! Tá começando mais um ReArchCast comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Márcia Simonsen. Esse episódio promete... Venho de uma família aí de arquitetos artistas. Sim, uma parceira muito forte com a Versata Acabamentos. Nós convidamos hoje especialmente essa profissional. E antes, lógico, de começar, sempre os nossos super parceiros. O ReArchCast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Automação, Paoli, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração, Tintas Lustol. Então vamos lá, Márcia? Sim, mas antes, não esqueçam de compartilhar, dar o like no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos do ArchiCast. É isso aí. Em uma semana, a gente está ganhando uma média de 1.000 inscritos. Você acredita, Márcia? Nossa, que maravilha. 1.000 inscritos. A gente já está batendo 6.000 inscritos. Não, e a visibilidade dos vídeos também vídeos. Bem alta. A gente agradece a audiência de todos vocês. Obrigada, gente. Vamos lá para esse episódio super bacana que tem muita história boa dessa super profissional. Nós estamos aqui hoje com uma arquiteta que eu conheço há muitos anos e que vem, sim, de uma família de arquitetos artistas. Bem-vinda, Fernanda Gemos. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês duas. Prazer todo nosso, né, Márcia? Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Márcia. Obrigada. Querida, especialmente querida. Essa Obrigada. Fernanda é a mais querida de todas, Oh, gente. meu Deus. Prestem bem atenção na história dela, viu? Não, e aconteceu uma coisa bem engraçada, tanto que eu te falei, eu acho que eu tomei quarta-feira. Eu estou extremamente quarta-feira. Estamos, daí. A gente conversou um pouquinho um pouquinho antes. E na hora que ela falou assim: o meu primo, o Alessandro Gemos. Eu, como assim, Fernanda Gemos, Alessandro Gemos? Sabe quando você não linka? Isso tem quantos anos que a gente se conhece, Sim, né? muitos São anos, muitos anos. Muitos anos já. Então, vamos começar pelo mais bacana, a sua história. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu formei aqui na Católica, né? Ainda era católica na época. E eu fiz arquitetura por conta do Alessandro. Quando a gente era menor, né? Ele tinha um estúdio em Catalão. Meu tio era reitor da universidade lá. E aí eu passava férias lá. E o Alessandro pintava, me ensinou a desenhar, e eu fui pegando gosto pela arte. Só para os ouvintes que não sabem, o Alessandro Gemos, ele é arquiteto, mas ele se especializou em festas, em arquitetura de festas. Sim. E ele tem, né? Por muitos anos, a Vila Flor, Sim. que foi referência, inclusive, meu casamento foi feito com ele. Eu sou apaixonada, assim, no Alessandro. A primeira festa que o Alessandro fez foi a minha, né? Na época que ele ainda mexia com espuma. Então, assim, acho que toda a minha história está um pouco voltada à construção civil. Meu padrinho mexe com patologia de concreto, meu pai é engenheiro, meus irmãos são engenheiros. Era reitor na faculdade e ele de qual área? Mas era de odonto. Era na parte de odonto. Sim, mas também universitário, né? Assim, da tudo, universidade. Sim. E aí eu tenho uma tia que é professora na faculdade de arquitetura. Então, assim, minha prima é arquiteta também. Então, era uma história, né? E aí a gente acabou que eu fui pro ramo da arquitetura mesmo. Sempre gostei muito de desenhar. E aí, tô há 19 anos no mercado. Você é de Catalão? Não, sou de Goiânia. Você é de Goiânia. É porque, na época, meu tio tinha passado esse concurso, né? E aí, ele foi reitor da universidade lá. E lá, o Alessandro montou o primeiro ateliê dele. Entendi. E foi lá que eu aprendi a desenhar. Aí, foi nesse ateliê do Alessandro que eu comecei a mexer com desenho. Entendi. A gente pintava Nessa época tela, ainda não né? existia Vila Flor. Não. Isso eu tinha... sei lá, acho que 7, 8 anos. Era muito pequena. Entendi. Era bem pequenininha. Foi seu primeiro contato com as artes. Foi. Aí depois eu fiz Centro Livre de Artes aqui em Goiânia, né? Estudei no Centro Livre de Artes. E aí depois fui fazer a faculdade de arquitetura. E você foi uma decisão, assim, bem fácil para você? Foi. Para mim foi super tranquilo. Eu cheguei a fazer teste vocacional, mas só dava a área de arquitetura, as artes. Aí acaba que... E eu formei numa época que era integral o curso, né? Então, a gente tinha ainda esse olhar. Hoje, eu acho que, assim, pelo que eu vejo lá no escritório, as meninas já formam com um olhar mais técnico. Na minha época, a gente ainda formava com um olhar mais voltado para artes, né? Sim. Então, a gente tinha a parte de comunicação visual muito forte ainda. Então, assim, isso eu acho que era diferente do que a gente encontra hoje. Entendi.
Fernanda, foi antes ou depois que você abriu o escritório você teve uma loja, né? Que foi uma loja que... Junto com o Alessandro. Foi. Foi a Novo Rumo. A Novo Rumo, essa mesmo. Conta pra gente que essa loja era da Eliane e da Sheila. É isso que eu ia falar. Novo Rumo era da Eliane e da Sheila. Quando eu tava fazendo, acho que 3º ou 4º período de faculdade, a Cíntia, minha prima, e o Alessandro resolveram comprar a loja. Eles já faziam casa-cor, né? Falou, vamos com a gente, você já tá fazendo arquitetura, vamos montar a loja. Aí eles compraram a franquia das meninas. E aí eu comecei a ter contato com o design muito, muito cedo, muito primário dentro da faculdade. Porque aí eu passei quase que todo o curso, eu fiz já trabalhando com a loja. Acho que a Márcia lembra de mim nessa época, com né? Certeza. E aí a gente... Acaba que você tem que ter um olhar diferenciado, né? Para entender o que era o mobiliário, esse contato com o design. Isso foi em qual ano, Fernanda? Isso foi em... Eu entrei na faculdade em 99. Isso deve ter sido mais ou menos 2001. Ah, tá. Mais ou menos isso. Eu ainda... 6 anos depois que eu entro no mercado. 2001, 2002, eu mudei para Goiânia em 2002. Foi, aí... E eu me lembro que eu interagi com a Alessandra, a gente colocou uns vasos da linha leve, que é do Benedito Abud. Exatamente. Foi bem bacana. Foi. E era no 87 a loja, depois ela mudou para 136, e aí depois a franquia encerrou a atividade, né? E aí cada um seguiu o seu caminho com o escritório. Aí que eu fui fazer estágio, mas eu já estava formada. Tá. Então, não era um estágio, você né? foi fazer estágio depois da loja. Depois da loja, já tinha formado. Eu fui trabalhar com o Eduardo Bittar e com a Carla Bittar, que foi uma escola para mim. É isso que eu ia perguntar. Foi os Bittar? Foi. E depois a Aline Santos. Aline Santos, olha Aline só, Santos, que bacana. foram eles. Como foi sua experiência? Que são 2 escolas bem diferentes. Os meninos, assim, o Dudu tinha formado comigo, né? Então, assim, a gente sempre foi muito amiga. Ele era do meu grupo de faculdade. E aí, na época, ele estava trabalhando em Brasília. E eu fiquei como arquiteta júnior ajudando a Carla. Legal. E eles estavam começando também. A gente estava... O escritório deles ainda era dentro da casa deles. Olha. Então, é bom nessas histórias, porque as pessoas acham assim, já veem assim, tudo pronto, do nada. Não, né? Muito começa do começo. Não verdade. Ainda era, né? Nossa, era completamente diferente, né? Mas foi, nossa, eu falo que a Carla foi um presente, assim. Foi muito bom. Show. E aí, depois eu saí de lá, fui trabalhar com a Aline. Na época, a Aline trabalhava com padronização da Celg. Sim. E ela estava precisando de uma arquiteta que ficasse viajando para fazer essa padronização. Aí eu fui para o escritório para fazer isso. Aí, depois de 1 ano e meio, quando a Aline engravidou, passou, depois que eu falei para ela que eu deixei de ser o braço direito dela, aí eu montei meu escritório. Aí tem umas histórias. Mas até montar. Até montar. Conta essas histórias de coworking. Aí no começo a gente não tinha dinheiro, né, para ter sala. Então a gente tinha começado o coworking aqui em Goiânia. E aí tinha um ali no NASA. Que bacana. E aí lá, a sala de reunião não era sempre a mesma. Então, às vezes, a gente recebia o cliente numa sala, decorava bem rapidinho, assim, para parecer uma sala de arquiteto. Aí, na outra reunião, a sala era outra. Aí ele falou, nossa, mas quantas salas? Vocês são muito grandes. A empresa é imensa. E a gente morria de vergonha, porque tinha que ter cara de arquiteto, né? De alguma forma, aquilo tinha que fazer sentido. Engraçado como o mundo muda, né? Hoje é super comum, inclusive os profissionais liberais, todos, né? Como todo... Tem uma preferência, né, pelos coworkings, porque é um espaço ali que você faz negócios, networking, então... Mas não era, Daina, era muito Não, mal sim, visto, o quanto mudou, né? O quanto mudou demais. A gente pedia para recepcionista para nem falar direito, assim, não fala que o escritório é ali, assim, porque era muito... Era complicado. As pessoas queriam ver onde você estava. As pessoas querem ver o que você faz para acreditar em você. Sim. Inclusive, até entrada em loja, assim. Não vou excluir a Márcia disso, porque isso não tem nada a ver com a Márcia, mas eu passei por situações em loja aqui em Goiânia que a gente quase não era olhado. Mesmo você estando com cliente, as pessoas não te dão valor porque você não tem nome. Gente, eu adoro o mundo digital. Mas isso mudou muito hoje, assim, né, então, Fernanda? E eu adoro o mundo digital porque ele democratiza tudo. Exatamente. E essas pessoas que fizeram isso, elas devem se arrepender bastante, assim, porque hoje todo mundo tem acesso a tudo, a todas as informações, né? E até mesmo olhar, por exemplo, para os
para os estudantes. Sim, para os novos, né? Eu lembro que eu perdi patrocinador em 2011, porque eu abri para estudantes. Olha só. Porque o EARC, a gente começou em 2010 e o objetivo sempre foi fazer um evento grande, tanto para profissionais, para estudantes. Só que eu tinha que começar, né? E para começar eu tive que realmente ceder a muitas pressões e assim. Em 2011 eu vou fazer um super evento. E assim foi. E hoje as empresas fazem visitas técnicas, recebem estudantes, Sim, você mesmo, né, sim, Márcia? faço. A gente convida o pessoal das escolas, das faculdades, né? Porque, gente, daqui a pouco são futuros especificadores, né? Mas eu entendo, assim, que o mundo mudou bastante, Demais. né? Porque antes era uma cultura, hoje é outra, né? Sim. Então, hoje, com esse recurso, né? Da pessoa entrar no seu Instagram e visualizar o seu trabalho imediatamente, isso muda completamente. Mas, independente disso, hoje está muito mais democrático. Qualquer pessoa pode estar no primeiro projeto. Eu vou atender da mesma forma como aquele que está no 100, né? No 500, né? O que eu acho que muda também é essa visão que o arquiteto não é um artigo de luxo, Exatamente. né? Eu acho que isso muda muito, assim, também, no decorrer dos anos. Sim, acho que o arquiteto deixou de ser supérfluo, né? Ele passa a ser essencial numa obra. Então, eu acho que isso mudou muito. Realmente, quando eu formei, era muito um artigo de luxo, igual você está falando. E aí, devagar, as coisas foram mudando mesmo. Sim. E você caminhou, né, da carreira de design de interiores para arquitetura. Foi. Como é que foi essa migração? Ai, Márcia, foi quase que o meu... Porque eu adoro, né, essa parte de design. Eu ganhei um concurso do TRT, de logomarca. Eu ganhei capa do livro da Cora Coralina. Que bacana. Então, assim, eu tinha muito essa pegada, né? Acho que pela minha design gráfico. Gráfico. E aí, quando eu entrei com a parte de imobiliário, eu meio que quis associar isso à arquitetura de alguma forma, né? E aí, que a gente tinha que estudar no Novo Rumo. Eu tinha que entender de todos os designs que vinham. E aí, a maioria era arquiteto. Sei. Né? Então, eram nomes como Arthur de Matos Casa, Patrícia Anastasiades, era uma linha de imobiliário que vinha muito forte. Isso. Então, eu acabei tendo contato com isso muito, muito cedo. E isso me ajudou muito, né? Para apurar o olhar, que é o que eu falo muito, que é necessário para a gente entender o que casa, né? O que combina, é ter o apurado de olhar. Com certeza. E esse olhar, assim, ele é necessário até porque você tem projetos tanto no Brasil quanto no exterior, culturas diferentes. Sim. Como que você consegue... É difícil. Me conta. Queremos saber. Eu peguei um cliente nos Estados Unidos, né? E aí, nossa, até eu entender, até forma construtiva, forma do mobiliário, da mercenaria lá, foi bem complicadinho, né? Então, eu tinha que tudo entender. Em inches, Isso. Nossa, dificílimo o primeiro levantamento. Tudo online. Pés e inches e polegadas. Pés e polegadas, não é metro e centímetro. Aí ele me mandou a planta baixa toda em polegadas. E a gente lá na treininha aí no Google para poder conseguir chegar no levantamento. E tudo online? Tudo online, 100% online. Aí ficou ótimo, graças a Deus deu tudo certo. Era um apartamento? Era um apartamento. Gente, bacana, né? E aí fluiu, deu certo. Mas é bom, essa parte da gente entender o mobiliário como um todo, essa parte mais global, que é o que a gente vê em Milão, porque hoje está tudo muito democratizado, né? O que tem lá, tem aqui. Não tem mais essa do que vem ainda. A gente consegue receber isso muito mais rápido. Eu acho que é fácil. Assim, fica mais fácil. E você acha que ter trabalhado com uma loja influenciou, assim, você ter sido empresária, influenciou na gestão do escritório de arquitetura? Ah, sim, Márcia. Eu consigo ver... Foi a lição que você tomou, assim, dessa primeira etapa de... porque... Você chegou a ser sócia lá na loja? Cheguei, eu era sócia dos meninos. E depois você ter a gestão do escritório. É porque uma das maiores dores, e até... quero que você conta isso assim, para o pessoal que tá assistindo. Uma das maiores dores é a gestão de escritório. É a gestão. Assim, é um dos temas que a gente aplica na mentoria da Lynx e estou fazendo algumas pesquisas, continua sendo uma das maiores dores dos profissionais. Eu acho que, assim, logo que eu consegui montar o escritório, que eu tive a primeira parcela lá dentro, né, da arquitetura, eu consegui entender que, assim, o quanto era difícil, primeiro, estar no lugar do lojista. Que eu acho que isso é uma dificuldade que muito arquiteto tem. Porque como eu já tinha sido lojista
isso, já tinha estado do outro lado da mesa, entender como eles conseguem chegar num preço que chega nesse valor e consegue condensar para a gente conseguir especificar naquele local, isso era um diferencial para mim. Por exemplo, se eu fosse especificar a Versato com a Márcia, eu sabia até que ponto eu conseguia ir com ela, até que jeito, até onde eu podia te pedir desconto. Isso eu conseguia trazer para dentro do escritório e falar, olha... mais realista, mais né? realista, porque a gente sabe o tanto que é difícil, as dores, né? do lado de cá. Exatamente. Eu não tinha aquela... Porque às vezes a gente fica com aquela ilusão, compra pela internet. E aí, o que é essa compra pela internet? O que isso causa dentro de um escritório, por exemplo, né? Uma torneira que se compra na internet. Eu não tenho... Chega com uma peça a menos, eu não tenho nenhum suporte de pós-venda. O barato que sai caro, né? É o eterno barato que sai caro, que não muda nunca. E na parte administrativa, eu sabia entender como é que a pessoa... Quanto que aquilo custava dentro do escritório. Porque eu sabia, claro que em outro... Mensurar isso de alguma forma. Porque eu entendia quanto tempo a pessoa ficava dentro do escritório. Você contabilizava tudo isso. O custo da mão de obra, né? Nesse tempo, o espaço, tudo isso que você já tinha vivenciado na loja. Porque é ar-condicionado, é o cafezinho, é o chocolate. E a parte contábil também, né? Porque ninguém abre uma empresa, uma loja sem a parte contábil. Agora, escritório, às vezes a pessoa demora, né? Para entrar no contador. 90% não sabiam que tinham que abrir o CNPJ. Inclusive, a mentoria da Lynx, a gente já abria a mentoria com o advogado e o contador. Exato. Os dois. Que eu fiz, assim, a primeira pessoa que eu tive depois de um arquiteto para me ajudar foi um administrativo. Porque eu entendia que o arquiteto ele não pode falar de número, porque eu estou lidando com um sonho. E o financeiro não pode estar ligado. Então, assim, a gente sair do amadorismo, que é o que a maioria dos escritórios de arquitetura vivem hoje, quando a gente profissionaliza, a gente mostra realmente o diferencial. Até bacana entrar nesse assunto, porque assim, a gente acabou de falar que sempre tem um começo, né? E no começo a gente faz tudo mesmo. Tem uma frase do Thales Gomes que ele fala: a jornada empreendedora maníaca depressiva. É bem isso. Que é uma loucura. Você tem que começar. E no começo não tem como você ter uma secretária, você ter um administrativo. Então, assim, o que você daria assim, de dicas para esses profissionais que estão começando, mas também cresceu? Qual que é o próximo passo de investir ali? Vou te falar uma coisa que eu fazia. Eu tinha uma secretária virtual, que era eu mesma. Outro WhatsApp, né? Uma outra comunicação que chamava Joana, que era o meu administrativo. Porque eu tinha que saber separar. Às vezes eu ia para uma reunião e eu tinha que pedir para a pessoa o pagamento, vamos supor, né? E aquilo me deixava tensa a reunião inteira. Porque eu não sabia como que eu ia abordar, né? Porque era cheque, não tinha tanto Pix, o povo dava cheque. Então, e eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou falar? Às vezes eu ia embora sem cobrar, porque eu não tinha coragem de cobrar. Até que eu inventei a Joana. A Joana vai te ligar. A Joana vai te ligar. E aí a Joana que ligava e fazia as cobranças. Então eu saía desse contato financeiro. Ele tem que eu acho que a dica que eu dou para qualquer estudante, assim, separa o financeiro da criação. Gente, amei essa dica. Realmente. Realmente. A gente tem jeito para tudo. Quando você ainda mais em WhatsApp hoje você compra um pré-pago, coloca um chipzinho, né? A pessoa não tem cara. Ela tem uma logomarca e pronto. Excelente. E daí o que eu vejo... Era tudo virtual. Era tudo virtual. Ela não precisava nem ligar. Ela não ligava. Boa tarde, aqui é a Joana. Gente, adorei também essa dica. Não, adorei. Dá para economizar bastante. Ué. Ganhar tempo. Meus clientes que não escutem. Agora o que vai? Não, eles vão adorar escutar essas histórias. Com certeza. Agora você já tem ela de verdade. Já, não. Agora eu já tenho o Leonardo, mas no início era a Joana. Estratégia é tudo. Agora, o que é bacana também é falar o seguinte: daí o escritório cresceu, deu aquele grande passo que eu falo, a empresa tem que crescer para você dar o próximo passo, né? A necessidade de começar a investir na marca, no escritório. Aí foi assim, Daiane,
realmente foi uma coisa assim que eu não via acontecer. Foi acontecendo, assim, foram indicação. Eu acho que hoje o que mais move o escritório é a indicação. Eu tenho muito... E eu fico mais feliz quando o cliente retorna do que quando do que é novo. Eu acho que o cliente que retorna é uma satisfação gigantesca. A Márcia já viu, assim, quase que eu viro da família dos clientes mesmo, assim. Eu vou me envolvendo nos processos. Eu faço muito, assim, o tio, o pai, o irmão, sabe? A família inteira tá envolvida. Aí hoje nós somos 8. Muito bom mesmo. 8 arquitetos. Eu já consegui separar. A parte de detalhamento, a parte de maquete, a parte de layout não sai da minha mão. Toda a parte de criação ainda fica comigo. Eu ajudo em todos os processos. Claro que não consigo pôr a mão na massa em tudo, mas assim, a parte de layout, que eu acho que é o que nasce, né? Todo projeto nasce de um layout bem feito. Com certeza. Porque tudo parte dali. Isso ainda está comigo. Coisa bacana. E em 2021, você realizou uma casa cor, né? Que foi em homenagem ao seu sobrinho autista. E que isso teve um impacto bem grande, assim, na sua carreira. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Daiane, eu estava super reticente de fazer casa cor, porque estava no meio da pandemia, né, Márcia? A Márcia me ajudou nessa época, ela foi minha parceira lá no... Sim, nós entramos com os revestimentos, ficou lindíssimo o espaço. E aí eu falei assim, gente, mas eu queria entrar para ser diferente, né? Eu queria uma coisa diferente. E aí eu tinha feito muitas coisas voltadas ao autismo. Eu tinha feito mais de 6 consultórios. Sério? Entre fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo. E aí eu falei, e meu sobrinho estava no auge, né, da descoberta, de como a gente ia lidar com isso. E eu vendo que toda aquela dificuldade que a gente percebia, e resolvi estudar. Falei, vou fazer uma casa cor, então, que voltasse para isso, que mostrasse o diferencial disso. E aí fui aplicar a textura, pedi para a Márcia 2 tipos de piso, e fui fazendo toda a parte sensorial que a arquitetura pudesse trazer de aconchego, eu tentei trazer para casa cor. É isso que eu queria saber. Conta um pouquinho mais desses materiais inclusivos que você colocou no quarto Biblu, né? Chamava Biblu. Chamava Biblu porque o autismo... O azul, né? O azul, o autismo aparece mais em... Hoje eu e a Márcia estamos na paleta. Combinando com o Biblu. Nós viemos inspirados do Biblu. Eu sonhei com uma frase que eu escrevi lá no quarto. Agora eu não vou lembrar a frase, gente. Mas a frase tá lá no quarto. Depois eu até mando para vocês. Eu sonhei com essa frase e falei, gente, é dali que vai partir. A gente precisa... umas coisas que a gente foi aprendendo, eles têm um espaço que é chamado de descompressão. Que eu criei aquela casinha, que é onde eles têm que se acomodar e se sentir aconchegado quando eles perdem um pouquinho o referencial, vamos dizer assim. Eu não sei muito de todos os termos deles, porque isso eu acho que é pertinente a eles lá. Sim. Mas eles têm uma dificuldade com textura, eles têm uma dificuldade com iluminação, com som. E aí eu tentei fazer isso. Como era um quarto integrado, né, era um quarto casal com quarto e o filho. quarto do filho. A gente criou um painel para dar privacidade para os pais e fiz um mix de textura, onde a textura do piso dos pais era diferente da textura, porque isso estimula o autismo. Eles têm muita dificuldade, às vezes, no paladar, no toque. Sim. Então, a gente tentou fazer isso com seus materiais. Além de que eu coloquei um balanço, que ele ajuda também na descompressão. E acho que, assim, era o tema do azul. Toda a marcenaria, né? Marcenaria arredondada, delicada, baixa, todo freio muito especial mesmo. E trouxe muita mídia espontânea, né? Muita, Márcia, muita. Porque é um tema super especial, né? Você conseguiu, assim, pegar um momento do seu sobrinho e transformar. E acaba que você se torna referência, né? Quando você defende ali um tema. Sim. E o que você acha? Assim, foi interessante, foi assim? Foi super legal, Daiane, que eu cheguei a fazer o camarote do Goiás, né? Pro autismo depois. Que legal. Fui convidada como arquiteta responsável para fazer. E foi muito bacana assinar o camarote. Foi o segundo no país. Só tinha o Corinthians feito. E aí agora aqui a gente tem aqui no camarote do Goiás. Que legal. Eu defendo muito a história de nichar. Assim, eu realmente eu defendo muito, desde sempre, assim. Você se torna referência naquela área, mas você não perde projetos. Na verdade, as pessoas começam a te procurar para fazer outros projetos, né? Sim. Mas eu vejo que os profissionais ainda têm muito medo de nichar e perder projetos. Na verdade, a nossa cultura toda, ela não é
preparada para deficiência, né? Seja física, mental. Eu tive a sorte de morar na Inglaterra há 3 anos e lá nós passamos por uma vivência que a gente tinha o dia do cego, o dia sem as mãos, o dia que você não falava. Bacana. Eu era criança. Eu fui com 12 anos, voltei com 15. E então isso traz para você uma noção. Então hoje eu vejo uma pessoa com deficiência, eu já trato com aquela maneira diferenciada, né? Sim. Eu dirijo o carro, o pedestre está na rua, eu vou dar passagem, porque ele está no sol, na poeira, com dificuldade ali. Quer dizer, eu sou a primeira a parar na faixa de pedestre, ou não tem faixa de pedestre, eu sou a primeira. Então, a gente tem que olhar assim, para o próximo nas dificuldades do dia a dia, né? Seja a pessoa especial, com deficiência, ou seja até... numa situação dessa, por exemplo, do próprio pedestre, né? Eu tenho, assim, alguns cuidados no dia a dia. A Fernanda me conhece, ela sabe que eu tenho... Então, o nosso dia a dia, assim, nas escolas, não tem esse preparo, né, não Fernanda? E o que é mais impressionante, assim... Quantas vezes eu estava lá na Casa Coriza e a gente via as pessoas se emocionarem no espaço. Você presenciou. E aí o autista, ele é tratado separado. Ele nunca é incluso dentro da escola, né? E o espectro é muito amplo, né? Então, assim, tem umas escolas especiais para eles. Não. Hoje eles já são recebidos. E dependendo do... Não se fala em grau, né? Se fala em adaptabilidade ou não. Eles têm, às vezes, uma pessoa que os acompanha. Para poder... fica junto. Fica junto. Tipo uma auxiliar que fica dentro da sala de aula. A gente está falando aqui de um tema específico, né? De um projeto para um autista, enfim. Mas voltando assim nessa parte de nicho, quantos nichos dentro da arquitetura, do design nós temos, né? Sim. Totalmente inexplorados, assim. Então, o que eu vejo, assim, todo mundo... querendo falar para todo mundo, a maioria, né, querendo falar para todo mundo e acaba que não fala para ninguém. É uma dica interessante, né, Fernanda? O que você acha? Certeza, eu falo isso demais. Eu falo, quem é bombril não é nada. O próprio Alessandro. Utilidade. O próprio Alessandro Gemos, assim, ele é arquiteto, né, se especializou e uma das maiores empresas do segmento. Se o Alessandro for fazer um desenho técnico, ele tem um arquiteto para fazer. Igual ele falou, eu já não lembro mais. Assim, ele está tão focado no que ele tem que fazer, que a gente estuda tanto e se especializa tanto, que a gente realmente esquece o que é básico, né? O que é genérico. Então, acho que isso é legal do nicho, é que você se torna meio que responsável por aquilo também, né? Sim. E aquilo te transporta para um outro patamar, eu Muito acredito, bacana. né? Vamos agora falar de sustentabilidade? Conta pra gente, Fernanda, quais são os artifícios que você usa nos seus projetos? Você me falou bastante de sustentabilidade. Conta pra gente. Então, mas assim, a gente tem feito alguns decorados e aí a parte íntima dos decorados eu já tenho usado os pisos vinílicos, né? Que eu acredito que o piso vinílico, ele tá dentro dessa gama da sustentabilidade. Sim, eles são totalmente recicláveis. Sim, porque eles são recicláveis e também pode ser até retirados, né? Com mais facilidade, limpeza. Menos entulho. São obras mais limpas, né? Onde se exige menos, né? Acho que o uso também de drywall, hoje eu tenho feito mais casas com drywall e utilizado Como a aceitação disso? É difícil, né? Todo mundo Aí vocês usam o isolamento acústico? Hoje a gente tem muito recurso, né? Por exemplo, hoje fachadas com glass rock mesmo, que é uma fachada muito mais limpa, onde você tem, que é o gesso verde, vamos dizer assim, que é aquele que pode ficar na área externa. Ele é limpo, aí você não tem aquele tanto de reboco, entulhos e tudo que a gente consegue economizar, e aí a gente... É a construção americana, né? Exatamente. Europeia. Porque, gente, esse negócio de tijolo sobre tijolo, aí você reboca, aí depois você vai lá e quebra para colocar a instalação elétrica e hidráulica. Aí você reboca de novo. É um desperdício eterno. E as pessoas não entendem que tem drywall estruturado, que tem drywall que dá para poder colocar manta acústica. Você já deixa o espaço ali para as instalações, né? Não essa estrutura fica muito mais cara? Não. Então, é uma coisa... É o mercado mesmo. que tem que... A princípio, sim, cultural. Daiane, você vai olhar, você vai falar, nossa, ficou muito mais caro. Mas quando você vai ver que você não vai usar reboco, mas falou, sem entulho, isso aí você Você economiza. não quebra, o tempo é mais curto. Eu acho a qualidade tempo, da obra é melhor. Tempo tudo tempo de obra, mas enxuga, assim, meses.
Gente, eu tava vendo vocês estão falando, eu tô lembrando aqui, porque eu fico pesquisando, né? Eu tava vendo um Reels de umas casas cápsulas. Você viu esse Reels? Sim. Eu quero até aproveitar esse gancho, a gente tá falando disso, e te perguntar, assim, como que você vê o futuro da arquitetura? Você acha que tudo isso que já rola muito fora, né? Demora para chegar aqui? E como que você vê todas essas tecnologias, inteligência artificial, enfim. Você já está adaptada aí? Quando a gente pega casa, né, construção, eu já falo, deixa a casa preparada para, né? Independente do que ela for, se for energia fotovoltaica, se for automação, eu acho que isso é o caminho. Às vezes a aceitação, igual a Mais falou, assim, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, né? O brasileiro, ele tem essa dificuldade de entender o que é essa nova tecnologia, mas eu acho que esse é o caminho. Porque a mão de obra vai ficando cada vez mais escassa, qualidade da mão de obra, qualidade da construção é completamente diferente. Quando a gente tem tecnologia agregada. E é realidade, né? Assim, mas ainda tem uma resistência? Muita. Porque acaba sendo um investimento inicial, né? Sim. Mas depois a pessoa vai estar economizando no final. Por exemplo, colocar energia solar, ele vai economizar para sempre. É um custo inicial, acabou, né? Mas aí é para a vida inteira, né? Pra vida inteira. A fotovoltaica, ela tem uma usina que trabalha para ela, né? É muito e a gente continua com a parte de tecnologia, né? Falando de tecnologia ainda, Fernanda, conta pra gente no seu escritório. Vocês usam inteligência artificial? Quais são as tecnologias que você está utilizando no seu escritório? Então, a parte de inteligência artificial não cheguei lá ainda não, mas a gente está tentando. Hoje eu já trabalho na plataforma BIM, né? Que é eu acho que é o futuro dos escritórios, que compatibilização de projeto. Já dentro da plataforma, que é trabalhar com Revit, e assim a gente otimiza também essa parte das engenharias, né? Que dá tanta dor de cabeça. E eles te passam os projetos e vocês compatibilizam. Sim. Você que faz a compatibilização? Eu que faço, mas eu gosto de fazer porque o estrutural impacta muito, né? Aliás, todos, né? Tanto hidráulico quanto elétrico, eles todos impactam muito na arquitetura e às vezes surge um pilar no meio do caminho que a gente não quer e aí eu acho importante essa compatibilização. Você vai dosando, né? Sim. É isso aí. A gente vai passar para a outra parte que eu adoro, que a gente entra um pouquinho no marketing, no branding, mas antes, lógico, eu vou chamar a vinheta da Roca Cerâmica e da Versata Acabamentos. Então, vamos lá. I just wanna pop, turn around, yes. I just wanna pop, turn around, and I just wanna pop, turn around, yes. Fernanda, e agora a gente vai falar um pouquinho desse assunto que eu adoro sempre, marketing, branding, com toda essa competitividade, sempre foi muito competitivo, né? Todos os mercados, mas com a vinda da internet, o mundo globalizado, fica ainda mais acirrada essa concorrência, vamos dizer assim, né? Sim. Quais são suas estratégias para se destacar nesse mercado? Então, Daiane, eu sou super avessa a câmeras, né? Tenho muita dificuldade com o Instagram, mas eu já entendi que é uma realidade. Eu contratei a Aline Ávila, não sei se vocês conhecem ela que fez o branding do escritório ano passado. Ah, bacana. Você fez, então... Fiz um reposicionamento da marca, e aí foi eu que tinha feito minha logo, ela me ajudou com cor, assim, com coisas que eu acho que era importante mesmo, que isso fosse mais formalizado, igual eu falei para vocês. Eu acho que o tempo inteiro eu tento sair do amadorismo, porque eu acho que muitas pessoas veem o profissional liberal dessa forma. Excelente colocação. Assim, eu acho até que é interessante você falar mais sobre isso, assim, a sua experiência, o quanto isso é importante, né? Sim, nossa, eu acho tão difícil isso, assim, como as pessoas... Eu acho que porque a gente tem uma relação muito próxima, a gente vive quase um psicólogo, né? Você tem que entender como que a pessoa vive, praticamente, né? Qual que é a rotina de vida dela.
e são anos, às vezes, né? Ao lado de um cliente. E aí você vai compartilhando de dores, de conquistas dores do e amores. cliente. E aí você vai ficando tão íntimo que a pessoa passa a não te ver como um profissional. Então, eu acho que o tempo inteiro o que eu busco é esse profissionalismo. O dia que ela fez a minha pesquisa, que ela falou pra mim assim, os seus clientes te acham uma fofa. Eu quase morri. Porque não era essa a imagem que eu queria passar. Sim. Eu queria que eles me vissem com competência. É aquela dificuldade de separar o profissional do pessoal. Eu tinha muito isso também, de pegar aquela dor do meu cliente, abraçar. Tanto que a parte de consultoria eu realmente não faço, porque eu não sei diferenciar, dividir muito. E aí foi o que eu entendi, que eu tinha que ficar até um certo ponto. Esse lidar de obra tem que ser outro arquiteto do escritório, porque eu me envolvo nas dores, igual você. Sim, e aí, obra é 90% de chance de dar tudo errado. Eu falei isso no início, né? Porque a gente é quase que um maestro. Porque, na verdade, assim... Que depende de um monte Quando de fala gente. de obra, a gente sempre volta na falta de planejamento, né? Exatamente. É um assunto que a gente sempre volta aqui. Alguns profissionais que a gente recebeu aqui no podcast falam que não tem problema, que o nível de detalhamento ok, respeito, mas na prática falta o planejamento do cliente. Sim. A verdade é essa. E o que eu percebo muito, falta o entendimento do que o arquiteto faz. Até onde a gente tem que chegar. O que é esse detalhamento? Então, assim, quantas vezes as pessoas me ligam e falam, Fernanda, cadê a medida da marmoraria? E eu falo, tá no projeto. E isso é tão engraçado. Eu prestei uma consultoria para uma construtora, minha amiga Marielma, da Clara Construtora. Um beijo, Marielma. E assim, ela fez a mentoria da Lynx e nos tornamos amigos, e é uma super mulher, assim. E daí, a gente fez algumas pesquisas também, você está falando das pesquisas, e vários clientes ligavam para a construtora já pedindo um orçamento. E daí ela perguntava, tá, eu preciso do projeto arquitetônico e tal. Não, mas eu só quero um orçamento. Tem um lote. Não, isso é real, oficial, imagina, e não é uma pequena parcela, não, são muitos. Muitos. Tipo, eles já ligam na construtora com um lote querendo um orçamento. Então, assim, isso é uma... nossa, isso é muito real. Às vezes a gente passa situação, não, eu só quero o luminotécnico. Um exemplo, o cliente me liga, eu falo, então, mas para eu fazer luminotécnico, eu tenho que fazer layout. Não tem nenhum luminotécnico que sai sem layout. Então, hoje eu só pego o projeto quando ele é completo. Eu não pego mais assim. Antes eu fazia, né? Eu falava, não, então eu vou fazer só o layout luminotécnico. Mas a gente não consegue não se envolver. Porque o papel do arquiteto é muita irresponsabilidade. Às vezes a gente vê que uma tomada tinha que estar ali. E eu não, mas ele me contratou só pro luminotécnico. Sim. Então, isso eu parei de fazer. E tem Hoje um eu só dente faço no pra- revestimento. Exatamente, que eu precisava ajustar. É um rodapé que eu tinha que adequar. E aí eu acho que o projeto ele tem que ser completo. E esse é o papel do arquiteto, né? No meu olhar. E daí, só a gente finalizando, porque a gente começou a falar de obra e tal, porque o podcast é isso, são assuntos interessantes, mas vamos voltar lá no seu processo de brand, né? Da pesquisa que você saiu que você era fofa. E aí? E aí eu fiquei, nossa, revoltadíssima. Eu não quero ser fofa. Eu quero ser fofa, mas eu não quero desse jeito. Assim. Eu quero que as pessoas me venham como competência. E aí eu mudei a postura lá no escritório. E aí comecei, né, a fazer vídeos no Instagram, mostrando quem era cada um. E isso tudo orientado pelo seu projeto de brand. Sim, todo o projeto de brand. E hoje aí a gente já tem essas equipes que eu falei para vocês antes, assim, já tá todo mundo mais estruturado e isso é visto de uma outra forma hoje, graças a Deus. E você mencionou a participação da Casa Cor com o projeto do Be Blue e tiveram outras exposições também, né? Outras mostras que você participou. Como que você vê isso também na conquista de clientes, na sua projeção no mercado? Márcia, eu participei, sim, não tantas mostras, eu fiz a Morar Mais e eu tinha feito uma participação na Casa Cor com os meninos da outra vez, né? Então, primeira vez que eu assinei a Casa Summer Cor também. Com a Summer. Eu fiz os ambientes da Summer, verdade. Eu fiz lá e... Inclusive, desse ano está muito bonito. Obrigada. Eu acho que isso é muito importante porque as pessoas gostam, né? De ver o arquiteto, até entender, assim, até onde a gente consegue chegar. Você acha que eles se identificam e vão te procurar a partir dali? Acho que sim. Eu acredito que sim. Eu nunca tive isso muito focado dessa forma, mas eu acho que isso me
reitera, né? Assim, meio que aquilo me reafirma como arquiteta, porque é um momento onde a gente pode criar. Que eu não tenho um cliente, né? Você que é tá seu me próprio cliente. Exatamente. E esse rebranding foi depois do Biblu, né? Foi depois. Interessante, Foi porque você depois. teve uma projeção bem grande, né? De mídia espontânea. Foi quando o escritório fez ele cresceu de uma forma depois do Biblu, e aí eu precisava me estruturar, eu precisava mostrar essa nova forma, né? Gente, eu acho isso tão incrível, Ela assim. falou que não quer mais fazer casa cor, mas eu acho que com todos esses depoimentos aí, uma hora ela vai voltar, viu? Eu acho tão incrível, assim, esse momento que a gente cresce e daí a gente tem esse olhar super válido de falar assim, não, calma aí, deixa eu dar um passinho para trás, reorganizar a casa para daí dar 2 para frente, enfim. Sim. Eu acho isso fundamental, essencial, que isso acontece no projeto de branding, né? E eu passei recentemente por esse momento também. A gente inicia com o ArcCast, mas o ArcCast é um dos produtos da marca que volta ali, que nasce de um evento, mas que evolui para uma plataforma de soluções para o segmento Art Decor. Porque não fazia sentido eu, aos 40 anos de idade, eu voltar só como comunicadora. Pelo menos para mim não fazia mais sentido. Eu realmente tenho como propósito ajudar a solucionar essas dores. Então, eu passei pelo projeto agora, pelo processo de branding recentemente, e a clareza que dá, né, para você crescer, para você dar esse outro passo. E a Versato também tá vindo com muitas novidades, né, Márcia? Inclusive, depois de amanhã a gente faz 18 anos. Olha, que coisa boa, maioridade. Mas parabéns, que é uma conquista. Nem eu sabia dessa data direito, eu sempre pensei que fosse em dezembro, em novembro. Ontem eu falei, pega lá a data, vamos ver, quando que foi o primeiro CNPJ? Gente, é depois de amanhã. Gente, mas tá tão corrida e a gente tá organizando tudo pra gente entrar um próximo ano, assim, já com planejamento, porque planejamento é tudo na vida, tudo. Pra mim, sempre, assim, eu tô, assim, acelerado, eu acho que 3 vezes mais, porque realmente eu quero começar 2024, assim, só com execução. O planejamento, eu tô fazendo todo agora. E o quanto é importante, né, essa parte. Você é bem planejado? Super. Você faz... Sou extremamente organizada. E aí, qual que é o seu signo, Fernanda? Geminiano. Adoro geminiano. Gente, libriano, o signo que mais dá certo com Libra é Gêmeos. E aí eu sou eu sou super focada, assim, eu não consigo começar o ano sem uma meta, sem saber como que eu vou, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar. Eu sou extremamente organizada. Gente, e o tanto que as coisas fluem quando você tá com tudo organizado, com planejamento estratégico. Sim. Eu bato nessa tecla. Inclusive, assim, eu puxei obra pro escritório esse ano justamente por isso, porque eu não tinha essa parte de execução de obra e agora eu tô assumindo isso. Você está entrando na parte de administração de obra. Porque você faz isso bem, né, Fernanda? Você é super organizada, planejadora, então você vai conseguir tocar a obra bem. E aí você fica na mão daquela situação que você não controla. Inteiro, Márcia. De repente, você controlando vai ser melhor, né? A Márcia, às vezes, me vê lá, assim, eu vou com o cliente até o final. Então, o cliente que entra hoje no escritório da Fernanda Gemos, ele entra... Solução completa. Ele pode ter toda a solução lá dentro do escritório. Bacana. Maravilha. Bacana. Interiores, arquitetura, execução. Execução. Eu ajudo até na escolha do lote. Nossa, que maravilha. Assim, na realidade, teria que ser assim, né? Assim, antes de comprar o lote, teria que ser a primeira consulta. Porque as pessoas têm um outro olhar, né? Chega lá, às vezes, assim... eu comprei um terreno super inclinado porque eu tô com uma ideia de fazer uma casa de platô, porque é sempre assim, né? A maioria chega com essa ideia. É lindo. Mas aí você tem que trazer a pessoa para a realidade. É mais caro, né? Mas uma terraplanagem hoje não é brincadeira. Você tem que olhar a insolação do lote. Não, então vamos lá comigo, você vê se é assim mesmo. Aí eles acham que a gente vai chegar lá e falar, não, vai ter tanto de movimento de terra. Não, você precisa de um topógrafo. E aí é toda a parte, né? Que vai. Sondagem. E até me surgiu uma dúvida de cliente, assim, de como cliente, né? Fazendo o papel dos meus ouvintes, que são clientes, e eu imagino, eu quero fazer tudo certinho. Quero essa assessoria do profissional, mas eu ainda não tenho lote, eu não tenho projeto, não tenho um preço.
Como que isso funciona? Assim, por exemplo, se eu quisesse Ajudar a escolha do lote. por ajudar... Isso. Aí a pessoa me paga a visita técnica, né? Aí sim. eu cobro uma visita técnica para ajudar a fazer essa escolha do lote. Ótimo. Aí, gente, tem solução para tudo. Fica a dica. Não comprem lotes sem consultar o seu arquiteto predileto. Mas tem que consultar. Eu acho que o arquiteto ajuda muito. Eu sou uma defensora eterna, né, dos profissionais de arquitetura e design. Eu não faço nada sem... Não faço. Foram 7 obras, inclusive das 7, todas foi conversar para acabamento. Mas então vamos lá, vamos fazer um resumo para os novos arquitetos que estão no mercado. Quais seriam as principais dicas que você vai dar? Então, o planejamento. Eu acho que planejamento, ter um administrativo estruturado, Aham. tem que cuidar do contrato. Uhum. Para você sair do amadorismo, eu acho que essa coisa muito do boca a boca, ela acaba atrapalhando. Um contrato né? simples, porém Mas que seja... que tenha lá o custo da visita técnica. Exatamente. E para a pessoa compreender o que é o seu trabalho. Compreendeu o valor disso, né? disso, que é sim. o preço é o que você paga, o valor que você entrega, né? Sim, Ele eu tem acho que entender esse valor. Ainda tem que entender isso. E eu acho que, assim, primeiro, estudar muito. Hoje, eu acho que, assim, a gente tem soluções tecnológicas que evoluem muito rápido. Eu vejo cada vez mais que, assim, uma feira que a gente deixa de ir, você perde muito. O arquiteto é o nosso congresso, é o que a gente atualiza, são as feiras. Acho que tanto Milão quanto a Revestir é em São Paulo. O que a gente tem de feira, de palestra, que a gente puder participar, eu acho que é muito O importante. conhecimento é infinito, né, Sim, Fernanda? Sim. Tem que estar sempre atualizado. Bom, e aí fica essa pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Quais são os seus hobbies na hora vaga? É estudar, né? Ai, viajar, mas adoro. Adoro viajar. Pra atualizar os conhecimentos. Você tem um filho, Fernanda? Uma filha. Uma filha. A Bruna. Quantos anos? 9. Ah, a gente conversou sobre da isso, idade na do mesma Davi. idade. Quando você tava, acho que o Davi tinha 1 ano, quando eu participei do EARC, né? Você sabe, mas assim, eu Adoro fiz o as stand histórias do EARC, me da conta. Blindex. Olha que legal. Acho que você conhece o pessoal da Blindex. Blindex É. eram patrocinadores masters. Sim. É. Eu fiz a casa do Eric, fiz a casa da Núcia, fiz a casa, ajudei o seu parreiro em algumas coisas, então, da família, da Dona Adélia, da Sandra, todo mundo lá. Sei. E aí eles me chamaram para fazer o stand e eu inventei uma luminária que para executar, mas aí a Daiane tava abrindo as portas e a gente executando a luminária. Executando a luminária. Gente, essa montagem de EARC, tem cada Era uma história. loucura. Esses dias eu encontrei com a Rejane da Estúdio Luz. E a gente conversando, ela, você lembra que você brigou comigo? Não... Falei, eu briguei, nem lembro. Gente, e é tão assim, porque é tão loucura, assim, evento, você tem que resolver tudo na hora, né? E você depende de fatores climáticos, pode acontecer de um era palestrante. sim. A gente é muito... E lá tinha um monte de limitação, né? Não podia Aham. pendurar, um monte de coisa. E aí a gente com aquela luminária lá, e era a palestra da Camila Klein. Foi o EARC da Camila primeira Klein. palestra da vida da Camila Klein. Olha Foi que legal. Dos Não, irmãos muito Campana. legal. Esses dias ela fez um TBT. A primeira palestra a gente nunca esquece. Olha que só. lindo. É. E foi Não, muito bacana a palestra dela. Muito bom. Saudades desse Demais. perrengue? Adoro esses perrengues. Depois que passa, a gente pode rir. Você ainda mexe com pintura? Não, Márcia, não pinto mais, não. Mas eu adorava pintar. Pintava muito com a Alessandra. E, Fernanda, assim, de toda essa trajetória, né? Você teve essa oportunidade de já começar como empresária também. Sim. E depois o escritório novo, igual você contou, começando ali do início, com todas essas estratégias. Qual que é a maior lição que você tira hoje, assim, hoje muito bem posicionada, com esse olhar para o rebranding, enfim, que lição que você deixaria aí a maior lição que você assim, se eu aprendeu? fosse falar para Fernanda de 18 anos atrás, eu falaria, continua, insista, porque não é fácil. É um leão a cada dia. Tem dia que eu acordo com meu WhatsApp, assim, com um monte de ligação, um monte de coisa, mas eu acho que o importante, eu falo muito isso, assim, o que eu consigo garantir é que eu vou solucionar os problemas. Eu não posso garantir que eles não vão existir, mas eu vou estar lá. Então, o que eu acho que a minha lição é essa, assim, que a gente tem que enfrentar. É não jogar nada para debaixo do tapete. Boa, gostei. E a gente já estamos finalizando, Márcia. Isso mesmo. Passa rápido, Isso né? mesmo, passa rápido. Faz mesmo. Foi bom para você? Foi Fernanda? ótimo.
Temos aquela última pergunta É, especial. aquela pergunta especial. Tá chegando a sua vez, hein, Marcos? Só na semana que vem. Fernanda, eu sempre gosto de perguntar, porque eu acho que isso é bem importante. Assim, eu gosto de ouvir, de ter noção de cada um. O que é sucesso para você? Para mim, o maior sucesso é ver o brilho no olho do cliente quando eu entrego. Nossa, isso quando a gente vê cada filhinho que nasce, que eu falo, cada casinha que a gente entrega é um filho, e ver a satisfação, assim, nossa, a emoção deles, quando isso para mim é o maior sucesso. E seu olho brilha. Assim, eu fico muito emocionada de ver. Já são quantos anos de carreira? 18. São 18? 18 anos. Gente, todo mundo tá fazendo 18. Eu também faço 18 em dezembro. E, gente, vamos comemorar a nossa maioridade. Realmente, ver essa satisfação, a gente conseguir dar uma solução mesmo com resultados, né? Isso assim, é incrível. Eu nunca me apoiei, nós éramos mídia, né? Uma mídia institucional. E eu nunca consegui me apoiar nessa justificativa de sermos uma mídia institucional. Eu sempre busquei resultados para os meus parceiros. Não é à toa que, por 10 anos de revista, eu tive empresários que ficaram comigo da número 1 a número 37, nossa, que eu lembro até hoje. Eu fiquei, acho que uns 8, 9 anos com você. Eu acho que praticamente os 10 anos. Eu acho que eu fiquei todos os anos. E eu sempre buscava. Assim, tinha uma revista de referência. Era. Mas essa questão que você acabou de falar, esse brilho, é a mesma coisa que eu sempre tenho, assim, é de dar o resultado. Então, assim, por exemplo, eu não me apoiava, a mídia institucional faz o anúncio e pronto, acabou. Não, eu corria atrás de estratégias para que aquele cliente tivesse retorno mesmo imediato. Uma dessas estratégias, eu tinha vários parceiros, construtoras grandes, né? E tinha uns eventos de entrega dos apartamentos. Dos apartamentos, do prédio, né? Do empreendimento. E a gente chegava com as revistas ali. Então, era a hora que o cliente pegava e já ia fazer as modificações, mobiliar. Personalizar. Então, o pessoal chegava com a revista. Eu quero isso aqui, sabe, assim, tem muitos casos, e inclusive de arquiteto, assim, teve um caso de uma arquiteta que vendeu, que pegou 13 projetos em uma revista de final de ano. Vou até citar o nome aqui para o pessoal não achar que é mentira. Jussara Franco. Nunca vou esquecer. Ela fechou, a gente tinha uns planos, aí tinha uns planos anuais, e daí ela pagando bonitinho, certinho, e não usou só uma. E eu queria vender de novo, lógico. Né? Aí eu liguei na terceira, eu falei assim, Jussara, e aí? Fechar de novo. Vamos fechar, por que você não está usando? Aí eu fechei 13 projetos, não dou conta, tá ótimo. Depois eu falei, gente, isso ficou... E eu conversei com ela esses dias. E ela lembra disso aí, muito bacana. Isso é gratificante mesmo. Gratificante. E eu acho que essa parceria, né? Igual assim, quando eu tenho que conversar, tenho com a Summer, eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria, assim, acrescentar agora no final, falar um pouco mais da Fernanda, porque eu comecei falando que ela é a mais querida. Os profissionais vão ficar com ciúmes. Mas é porque a Fernanda, ela tem uma característica, assim, ela é muito humana, né? Uma pessoa de Deus. Márcia. E você não precisa ser forte, porque você é flexível. Sim. Então, eu acho que isso é um provérbio chinês, sabe? Eu até postei isso no meu Instagram hoje. E lembrei disso agora nessa conversa com você. Então, é igual o bambu, né? Sim. Pode ser a maior tempestade que for. Minha psicóloga fala isso. Ela fala, você é um bambu. Olha aí. Você dobra até o final. Então, eu acertei depois você volta. Na conexão. Assim. Porque nessa conversa aqui, eu tive essa lembrança desse provérbio. E eu acho que você é bem isso. Por isso que você se torna assim tão diferenciada junto aos seus fornecedores e junto aos seus clientes. Obrigada. Né? Você que é uma querida. Nossa, super pós-venda assim, dessa loja é maravilhoso. Nossa, todos os suportes que a Márcia já me deu. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada, foi ótimo te receber, te rever. Bom demais, né? Vou rir ainda muito de não ter associado Fernanda Gemos com a Alessandra. Quantos anos? O Alessandro vai adorar saber. Não, pode falar que eu sou apaixonada, sou fã número 1 do Alessandro. Eu também sou. Eu falo que tudo que ele põe a mão vira ouro. Eu brinco com ele. Eu nunca vi daquele jeito. Mas antes de acabar, a gente vai chamar nossos patrocinadores e tem presente. Tem vários presentes para Fernanda. Mas antes, lógico, né? A gente sempre chama os nossos super parceiros que fazem esse ArcCast acontecer.
Agora vai entrar uma tela fechada. Vamos lá. Vou começar de novo. Mas antes, eu vou chamar os nossos super parceiros que fazem o podcast acontecer com todo esse cenário maravilhoso, com essas super convidadas, com a minha super co-host. Obrigada, Daiane, pela oportunidade. O EarcCast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Roca Cerâmica, Sona Automação, Paoli, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração, Tintas Lustol. É isso aí. Agora vamos... Os presentes. Não, mas antes, não esqueçam de dar o like, compartilha e ativa o sininho do canal para vocês assistirem todos os vídeos do podcast. É isso aí. EarcCast. Manda para todos os amigos. Vamos bater. A gente está com uma previsão aí até o final do ano de pelo menos. Vamos bater esse recorde que ela está almejando, gente. Vamos lá. Obrigada pela audiência. A audiência de vocês é muito importante para nós. Mas antes de finalizar, vamos dar os presentes. Vamos dar os presentes. Eu tenho certeza que eles vão querer conhecer tudo. Meu Deus, nós que temos tanto de presentes. coisa. Obrigada. Tecnologia para cozinha, nossa super parceira Clarissa. O rosé da Versata. Obrigada, Márcia. Um presente da Avilarte, Tanissa. Obrigada. Super parceira também. Eu gosto demais desse. Há muitos anos eu conheço a marca, a loja, mas agora a gente teve essa oportunidade de fechar. Estou encantada. E temos também sempre as bolachinhas mais famosas de Goiânia, da Sona Automação. Obrigada, gente. Então, gente, é isso tudo. Foi bom pra você, Fernanda? Foi ótimo, gente. Espero ter feito tudo certo. Com certeza. Foi ótimo. É isso aí. E temos mais o último episódio, né, dessa temporada. Na semana que vem. É isso aí. Fiquem conosco. Continuem inscrevendo, compartilhando, dando like. E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.